Perché Luca è A passagem dos discípulos de Emaús se encontra no Evangelho de São Lucas. Lucas é um de nós. Ele não conheceu Jesus de Nazaré, como também nós não o conhecemos. Ele converteu-se a Cristo porque ouviu falar de Cristo pela boca dos apóstolos. Ele conheceu Cristo como também nós o conhecemos através dos evangelhos, que nos dizem o que os apóstolos também disseram a Lucas. Mas será este relato suficiente para desencadear o apaixonamento por Cristo? A resposta é não. É preciso um encontro pessoal com Cristo, uma experiência do ressuscitado. Então, nós vamos reler o encontro dos dois discípulos de Emaús com o ressuscitado como uma narração da experiência que Lucas fez e que também nós somos chamados a fazer. Ouviremos na história que há dois discípulos a caminho de Emaús. Um chama-se Cleófas. Vamos ouvir esta história. Ascoltiamo questo racconto. Ed ecco, in quello stesso giorno di Pasqua, Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. impediti a riconoscerlo. Chi sono i due discepoli di Emmaus? Quem são os dois discípulos de Emaús? São dois deles, ou seja, dois que pertencem ao grupo mais próximo de Jesus, dois discípulos que hoje chamaríamos nas nossas comunidades as pessoas engajadas, os que participam das reuniões, dos grupos, os que se podem confiar, que estão sempre disponíveis. Dois desses, de fato, deixam Jerusalém, deixam a comunidade e seguem o seu próprio caminho. Quem são eles? Um é Cleófas e o outro, como é que Lucas não nos diz o seu nome? Se esqueceu? Não. Caso contrário, nem sequer nos teria chamado o primeiro pelo nome. O segundo discípulo, sem nome, é um convite claro de Lucas aos cristãos das suas comunidades para colocarem os seus nomes e percorrerem aquele caminho que faz Cleófas para ver o ressuscitado. Ver aquele Jesus de Nazaré ressuscitado que caminha ao lado da comunidade, mas os olhos dos discípulos não são capazes de o ver, não conseguem ver a presença de Jesus na comunidade. Eles estão indo embora. Por quê? Porque é um tempo de crise. Exatamente o que estava acontecendo em algumas primeiras comunidades cristãs. É um tempo de desilusão. As expectativas do reino de Deus que foram anunciadas pelos profetas foram tragicamente frustradas. Eles afastam-se, seguem o seu próprio caminho, porque estão convencidos de que não vale a pena continuar e ter experiência no mundo novo e ter esperança no mundo novo que foi anunciado e, ao invés disso, parece ter falhado. Come i due discepoli di Emmaus. Tal como os dois discípulos de Emaús, muitos cristãos das primeiras comunidades também seguem os seus caminhos, indo embora. E eu diria que é também isto que acontece na igreja hoje. O lugar para onde eles se dirigem é Emaús. Eles partem porque perderam a esperança. O que acontece pelo caminho? Conversavam entre si sobre o que tinha acontecido e argumentando. O verbo grego é sunzetai, que significa estavam discutindo. Como é que isso acontece? São dois amigos, sim,
mas estão decepcionados. Será que vale a pena discutir? Será que vale a pena seguir em frente? Por que isso acontece? Um joga na cara do outro o seu descontentamento. Esse é o significado da palavra grega. Não estão contentes por terem deixado a comunidade, mas cada um procura a razão do fracasso porque não aceitam um pouco como hoje, quando se afasta, quando alguém se afasta da comunidade, quando nós nos afastamos da comunidade, talvez porque não gostamos, porque há coisas que não deveriam estar lá, e depois começamos a culpar aos outros, os conservadores dizem são os culpados, os progressistas são os culpados. Fugir nunca gera qualquer alegria. Se eles tivessem feito as pazes consigo mesmos e dito, a nossa experiência acabou mal, paciência. Vamos agora parar com a amargura, vamos parar de discutir, não serve, não leva a nada. Não vamos procurar soluções onde não existem. Vamos seguir o nosso próprio caminho. Mas não, eles vão discutindo. Mentre sono in cammino, Gesù si accosta. Enquanto estão no seu caminho, Jesus se aproxima. É uma situação de tristeza, mas Jesus está presente ao seu lado, mesmo que os seus olhos estejam impedidos de o reconhecer. Não houve milagre. Não é como se Jesus quisesse fazer uma surpresa de aparecer depois. Não. Ele sempre caminhou ao lado desses discípulos. Eram os seus olhos que não conseguiam perceber. Somos nós que continuamos a amar a comunidade cristã, mas também estamos zangados com o que acontece, porque as coisas não vão como gostaríamos que fossem, e por isso sentimos-nos sozinhos. Esquecemos-nos de que Jesus está ao nosso lado, e nossos olhos não conseguem vê-lo. Vamos ouvir agora como Jesus entra em diálogo com estes dois discípulos. Ed egli disse loro: Então Jesus perguntou, o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou, o que foi? Eles responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Proviamo a pensare. Vamos imaginar como nós teríamos nos dirigido aos 2 discípulos que deixaram Jerusalém. Creio que teríamos feito imediatamente uma declaração muito clara e dito a ele, vocês estão enganados. O que vocês estão pensando? Voltem para Jerusalém. A pedagogia de Jesus é diferente. Ele está diante de pessoas que estão feridas, amarguradas, porque amaram Cristo, amaram o projeto em que estavam envolvidas e agora estão desiludidas. Jesus quer trazer à tona a razão pela qual estão tristes e faz uma pergunta muito bonita. O que estão dizendo um ao outro? O verbo grego é belo, antibalen, significa por que estão atirando pedras um ao outro? Eles param, os seus rostos estão fechados,
e responde a Jesus de uma forma pouco amigável: mas você é o único estrangeiro que não sabe as coisas que aconteceram em Jerusalém? É um pouco o que aqueles que hoje se afastaram da comunidade eclesial nos dizem: mas vocês não veem o que está acontecendo no mundo? Vocês não percebem o que está acontecendo na igreja? Às vezes as pessoas nos questionam isso. Esta tristeza das pessoas apaixonadas por Cristo deve ser trazida à tona, deve ser falada. Eles precisam desabafar isso. Eles respondem à pergunta que Jesus fez, praticamente recitando o creio. Jesus de Nazaré, que era um homem profeta, poderoso em gestos e palavras, que pregava o amor, mas depois foi entregue aos sacerdotes e às nossas autoridades e foi crucificado. Esses dois reconhecem a vida de Jesus, as coisas belas que fez, a maravilhosa mensagem que ele pregou. O que falta para eles é a experiência da ressurreição. Quando falta esta experiência do ressuscitado, as derrotas permanecem derrotas também para nós hoje. A vida termina em morte e é uma tragédia sem sentido. Esta é a escuridão que os dois discípulos estão experimentando, na qual eles estão mergulhados. E eles continuam: nós esperávamos que ele fosse quem resgataria Israel. Este é o primeiro erro que estão cometendo. Esperavam um Messias triunfante, não se tinham deixado tocar nas suas concepções tradicionais. Tradizionali. Jesus tinha falado do reino de Deus, mas não do que eles tinham em mente. Pensavam no reino dos governantes e Jesus pregou o reino dos servos. Continuavam à espera da ressurreição do reino morto de Israel. Procuravam o poder quando Jesus falou de serviço e viram os seus sonhos desmoronarem-se. Aqui está a primeira razão da sua desilusão. Diria que ainda hoje, muitos, quando deixam a comunidade cristã, a igreja, é porque não viram as suas esperanças erradas concretizarem-se. Quando dizem: de que serve ficar na comunidade cristã rezando, quando tenho que resolver os problemas como todo o povo, pois o céu não me poupa as dificuldades e alguns problemas eu tenho que resolver sozinho. Então, de que serve ir na igreja? Aqui está o primeiro erro. Será que os nossos sonhos coincidem com os do reino de Deus? As nossas desilusões podem depender disso. Continuam. Algumas mulheres ficaram chocadas, porque de manhã foram ao túmulo e não encontraram o seu corpo. E também disseram que tiveram uma visão de anjos. Segundo erro que esses dois estão cometendo. Alguém tinha começado a ver a ressurreição, mas eles preferiram ignorar e não pensar mais nisso. Pensemos na situação da igreja em que vivemos, em que alguns estão vendo o futuro, uma nova primavera de acordo com o Evangelho para a igreja, e outros, pelo contrário, estão se afastando sem esperança, sem acreditar nos profetas de hoje que estão presentes em nossas comunidades e já veem um futuro maravilhoso de Deus, algo brilhante para a vida da igreja. Quem prefere fechar-se a esses sinais da ressurreição, vai embora sem sentido, resignando às suas esperanças frustradas. Depois continuam a narração. Não só as mulheres, mas também alguns dos que estão conosco foram ao túmulo e encontraram o que as mulheres disseram, mas a ele não ouviram. Terceiro erro que cometeram. Foram-se embora enquanto os outros continuavam a acreditar. Enquanto os outros ficaram em Jerusalém, apesar de não terem visto ainda o ressuscitado. Um grupo continuou a procurar a luz
enquanto que esses dois decidiram-se ir embora. Não é que aqueles que permaneceram em Jerusalém tinham sofrido menos do que os dois em Emaús, mas aqueles que estavam em Jerusalém não fugiram. Vamos agora ouvir como Jesus abre progressivamente as mentes e os corações destes dois discípulos. Apre la mente e il cuore di questi due. Ed egli disse loro: Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Con la sua domanda Gesù Com a sua pergunta, Jesus conseguiu tirar do coração dos dois as razões da sua amargura, mas também trouxe à tona os erros que eles tinham cometido. O que é que Jesus faz agora? Jesus usa palavras duras. Sois sem inteligência, lentos de coração para compreender o que os profetas tinham dito. Há uma repreensão, mas depois também explica por que chegaram a este estado de amargura e confusão religiosa. Chegaram a esse estado porque se esqueceram de ler os acontecimentos à luz da palavra de Deus. Agora Jesus lhes abre a mente para as Escrituras, começando por Moisés e passando por todos os profetas, interpreta-lhes o que tinha acontecido. Os acontecimentos permanecem os mesmos, mas se são lidos à luz dos critérios humanos ou à luz da palavra de Deus, mudam completamente o seu significado. E compreende-se que mesmo os acontecimentos dramáticos fazem parte de um plano divino quando são lidos à luz da palavra de Deus. É a palavra de Deus que ilumina os mistérios. Estes dois, não tendo compreendido a Bíblia, não conseguem ver com os olhos de Deus o que aconteceu, razão pela qual Jesus os chama insensatos, duros de coração. O caminho da cruz é inconcebível se o vermos de acordo com os critérios deste mundo. Será um fracasso, mas vista à luz de Deus, a cruz é de onde brota a verdadeira vida, a vida gloriosa de Deus. Agora chega o momento em que os dois abrem os olhos e veem o ressuscitado. in cui i due aprono gli occhi e vedono il risorto. Quando furono vicini al villaggio dove Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. nello spezzare il pane. Il risorto era sempre O ressuscitado sempre esteve ao lado dos dois discípulos que agora estavam caminhando, porém os seus olhos estavam como que impedidos de ver, e isso os levou aos erros que estavam cometendo. Chegaram a Emaús. É noite, o dia está chegando ao fim,
É o momento em que a Eucaristia, o partir do pão no dia do Senhor, era celebrada nas comunidades primitivas. Partir o pão foi a expressão técnica utilizada em todas as comunidades de Lucas para definir a Eucaristia. A referência à celebração eucarística aqui é realmente explícita. O viajante misterioso parece ter presidido uma solene liturgia da palavra, quando, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes as Escrituras. E depois fez também uma bela homilia, aquelas homilias que realmente aquecem o coração. Quando na celebração eucarística há uma celebração da palavra que aquece o coração, quando o pão é partido, os olhos de todos se abrem e a presença do ressuscitado é reconhecida. Todos fazemos a experiência quando ouvimos a palavra de Deus que aquece o coração e dizemos: é verdade o que estamos ouvindo. Quando no pão partido vemos a vida doada por amor, ouvimos uma voz interior perceptível que nos garante: a vida doada não termina no túmulo, mas termina na glória da vida de Deus, na ressurreição. Este é o momento em que vemos o Senhor Jesus. Aqueles que não são iluminados pelas Escrituras podem pensar que a nossa é uma ilusão, mas aqueles que estão preparados para ouvir a palavra de Deus sabem que tudo é verdade, que não é ilusão. Os dois dizem um para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Não se surpreendem de já não o verem com os olhos materiais, pois Jesus desapareceu, mas houve um momento em que, diante daquele pão partido que indica a vida doada, os seus olhos foram abertos, porque receberam a luz que lhes dizia: é verdade, a vida doada é aquela que entra no mundo de Deus. Neste momento, tornam-se apóstolos, voltam para a comunidade para anunciar aos seus irmãos e irmãs a experiência do Senhor ressuscitado que tiveram, e juntamente com eles proclamam a sua fé: verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Poderíamos dizer que este é o cântico final com que termina a celebração da Eucaristia no domingo do Senhor.